Quero saudar os amados. É uma alegria ver rostos novos conosco. Os irmãos da Vila Guarani, sejam bem-vindos. Deus os abençoe, amados, para poder também estar atento àquilo que o Senhor quer revelar na sua palavra, tá? Convido os irmãos a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 4, de 4 a 9. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito Santo, que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servia a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, antes, sendo conhecidos por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizados. Enquanto refletia na preparação da palavra ser trazida nesta manhã, né, e era sobre o Natal, nós estamos celebrando mais o Natal, e a grande questão que se nos apresenta, estamos realmente celebrando o Natal com o espírito do Natal? Porque se olharmos nesses dias, há uma correria, há uma perturbação. As celebrações nos lares estão correspondendo ao propósito pelo qual o Natal aconteceu? Será que nós estamos realmente entendendo a grandeza do que representa o Natal para nossas vidas, para a sociedade, para a humanidade? E então, pensando nessas inquietações, Deus me levou a esse texto de Gálatas, né? Então, o Natal ocorreu num momento mais específico, mais próprio, mais definido por Deus. Essa plenitude divina dessa missão está realmente sob o cargo da divindade. Deus enviou o seu Filho. E é interessante, enquanto refletia, que há toda uma manifestação celestial para o Natal. Cantamos que os anjos anunciaram, né, ao grupo de pastores. Os magos vêm de longe, esses homens de Deus vieram de longe para cumprimentar, saudar, adorar o Messias. A cidade de Jerusalém entrou em pavorosa, porque agora tem nascido um novo rei, né? E nesse texto aqui, as três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de tal grandeza era esta missão. Plenitude. Né? E o que significa essa palavra plenitude? É uma coisa completa, perfeita, irretocável. Não dá para acrescentar nada na plenitude. Ela é sublime. Então, na plenitude dos tempos, Deus estabeleceu a missão, o propósito dessa missão. Então, vamos entender. A palavra plenitude nos remete a esta propósito de Deus para com a humanidade, para com as pessoas. E então vem a segunda questão, o propósito da missão plenitude. Resgatar os que se haviam perdidos. Plenitude, resgate. Missão, plenitude e resgate. Jesus não veio aqui para fazer uma tremenda festa. Aliás, ele nasceu num lugar bem simples. Onde é que Jesus nasceu? Numa manjedoura, né? E já começa, no seu nascimento, provocar a ira de um rei, porque não queria que o Natal de fato acontecesse. Mas o Natal aconteceu porque é divino. Essa festa não deve ser uma festa mundana, não deve ser uma festa da carne, né? Por isso, é o caráter sublime desse momento chamado Natal.
Então vem o primeiro ponto, missão plenitude divina. Deus escolheu o tempo, a hora e o meio para operar essa grande missão plenitude. Então nós pensamos no Natal como uma coisa de alegria, bolo para lá, festa para cá, peru enorme, né? Toda aquela comilança, todo aquele prazer carnal. Mas o Natal tem algo muito maior. Por isso a palavra plenitude. Então, plenitude para explicar que é um resgate. Então, segundo ponto, missão, resgate. É uma batalha espiritual, amado. O Senhor veio para operar uma operação tremenda de resgate das vidas. Quantos aqui nasceram e nunca tiveram uma experiência com Deus? Quantos estavam vivendo uma vida de escravidão? Foram tomados por uma vida de escravidão durante a sua caminhada. Em algum momento, essa missão tremenda, operada pelo Espírito Santo, como diz aqui, nos convenceu que haveria possibilidade de libertação. Que haveria uma transformação, sairmos da escravidão do pecado, dos esquemas deste mundo, operado por Satanás, porque a Bíblia diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Então, uma missão realmente, vamos considerar uma palavra forte, militar. Mesmo porque em Apocalipse, o Jesus que vai voltar como grande general. Apocalipse 19 fala que ele virá realmente para nos resgatar, comandando as hostes celestiais para operar completa transformação neste mundo. Então, geralmente se pensa num Jesus meio piega, né? Fazedor só de milagres. Ele vai voltar como grande general para resgatar o mundo que ele criou, amado. Virá para derrotar as hostes do diabo, as hostes malignas. Natal é a proclamação da vitória do Senhor. Por que estamos aqui nesta manhã? Porque a vitória do resgate nos alcançou. Cadê o amém? Então estamos celebrando aqui, neste momento, porque o Senhor operou a missão plenitude e resgate. Amém? Aleluia. Isso é muito importante. A gente ter essa consciência do que é o Natal, a essência, a verdade, a proposta do Natal, meu irmão. Não é comilança, não é roupa nova, não é, pode ser feito, comer com parcimônia, né, sem exagerar. Álcool, nem de forma nenhuma é recomendado. Né? Bança, também não, porque nós temos outra alegria. O Natal é a alegria de que houve uma redenção, houve um propósito divino. Ele veio na plenitude dos tempos. Porque se não viesse, estávamos todos perdidos. Né? Então a missão, plenitude, resgatar. E diz lá o texto, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quando estávamos na escravidão, do pecado, do domínio das hostes malignas que nos tomou, que nos sequestrou para o reino dele, diz Paulo aos Colossenses, houve uma invasão do diabo nesse mundo e subjugou muitas pessoas, milhões de pessoas. Então, por isso, haveria necessidade de uma missão resgate. Tá? É um termo militar, resgatou, tomou. Versículo 5 diz isto. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filho. Não um resgate comum, não um resgate qualquer. Deus nos resgatou simplesmente para estar na igreja menonita, é algo maior, aqui é apenas um estágio, tá? A igreja menonita não salva ninguém, é apenas um instrumento da graça de Deus para proclamar o evangelho. E aí nós não fizermos isso. Mas Deus nos resgatou para algo maior, para a adoção de filhos. Por isso temos que falar sempre, é preciso passar para ser filho de Jesus. A todos quantos receberam, João começa o seu evangelho dizendo, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, porque houve um resgate. Deus moveu os céus, moveu os anjos, houve uma coisa tremenda, tá? Para que houvesse o resgate, mas não era só resgatar para continuar perdido. Resgatar para uma posição elevada. Amém? Então, resgatou para sermos filhos de Deus, essa é a essência da vinda de Cristo. Ele veio para nos transformar de pecadores perdidos em filhos
de Deus. Amém? Mas muito mais ainda diz lá, porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filhos, são herdeiros de Deus. No pecado, perdemos a nossa herança. O inimigo tomou a nossa herança, inclusive tirou do próprio paraíso. A história triste começa ali. Então Deus vem trabalhando e no momento certo, numa plenitude dos tempos, o Senhor chega e envia o seu Filho para nos tornar filho. E nesta manhã, pelo operar do Senhor, pela graça do Senhor, alguém que ainda não aceitou Cristo pode se tornar filho. E filho não só um filho qualquer, é filho chamado herdeiro. É coisa grande demais, né? Por isso que não dá para brincar com o Natal, não é uma coisa superficial, não é um conto de carochinha, é uma operação resgate. Deus mandou as suas hostes celestiais e deu ao seu filho o comando dessa operação, e ele precisava morrer numa cruz, e não podemos desligar o nascimento de Jesus da cruz, porque era ali, pagando os nossos pecados, para que nós nos tornássemos filhos e herdeiros com ele. Quanto você acha que vale ser herdeiro do Pai Celestial? Qual é a dimensão disso, amado? Sem Deus estamos perdidos a Bíblia. Não tem nada para ser conquistado. No momento em que, pela fé, eu creio neste Cristo que veio, nasceu de forma humilde numa manjedoura e pagou o preço na cruz e se tornou o grande comandante de nossa salvação. Porque não há salvação em nenhum outro nome, acima no céu ou abaixo da terra, o comandante de nossa vitória, como temos em um canto de criança aí. O nosso general é? Quem é o nosso general? Ele é o nosso general. Ele derrotou na cruz, no seu nascimento na cruz, o domínio de Satanás para aqueles que creem. Porque nenhuma condenação há para aqueles que creem em Cristo Jesus. Amém? Missão resgate. Nos tirou das trevas, nos tirou do domínio de Satanás, e não pense que você, só pelo fato de não ser um macumbeiro que mexe com os demônios, que está tudo certo, não. A questão é eu fazer parte da família de Deus. Esse é o grande problema. Deus nos tira para algo maior, para algo grande, para algo que vai muito além de nossa dimensão de entendimento. Terceiro ponto é a missão, plenitude, sucesso. Será que Jesus foi bem sucedido? Será que essa missão foi bem sucedida? O que vocês acham? Será? Morreu numa cruz? Hoje muitas vezes zomba de Cristo, né? O inferno está aí operando. Sim, porque a salvação ela é uma coisa pessoal no coração. É uma questão de fé, é uma questão de crer. A missão, plenitude e sucesso. Diz lá o seguinte, versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda vos escravizar. É uma palavra aqui para dois tipos de pessoa que têm um certo entendimento da fé. Os que não creram, que ainda resiste o chamado, não permite a operação resgate, não permite que o Espírito Santo opere e leve você a uma experiência com Cristo para ser liberto, mas aqueles que já tiveram uma experiência e voltaram atrás, diz aqui o texto. Então a missão resgate, ela tem sucesso sim, porque Jesus pagou o preço. Jesus cumpriu o propósito. Jesus completou a obra perfeita. Por isso a palavra plenitude. Amém? O Natal deve ser entendido com essa compreensão, na plenitude dos tempos. E aqui estamos vivendo a plenitude da grande salvação. Há salvação demais para todo aquele que se converte. O Natal é um convite a um novo relacionamento, como diz aqui o Paulo. Mas conheceis a Deus. Antes nas trevas,
conhecíamos o inimigo que dominava a nossa mente e o nosso coração. Mas quando a Bíblia, quando um testemunho, quando uma cantata, quando uma palavra veio dizer, olha, Deus está trazendo salvação, grande e eterna salvação para você. Então, Natal é, na sua essência, resgate, é salvação, é livramento, é proteção, é condução para uma vida eterna. Diz mais, conhecendo a Deus. E nesta manhã, Deus está dando uma oportunidade. E conhecer aqui não é uma coisa teórica. É criar um relacionamento com o Senhor. É abrir o coração para o Senhor. É entregar a vida ao grande general que está protegendo. Só conheceis o Senhor. Palavra-chave. É conhecer o Senhor. E a palavra conhecer aqui significa intimidade. Conhecer que Jesus é o Salvador, conhecer o amor de Deus, conhecer a graça. Então, conheceis a Deus. E quando conhecemos a Deus, pela revelação dele mesmo, ele nos conhece, aí reconhece. Um dos grandes dramas da humanidade é um coração fechado para que Deus opere com sucesso a sua missão. Então, nesse domingo aqui, temos que ter essa consciência que a missão foi cumprida, mas ela se estende, a proposta se estende até que haja a consumação dos séculos. Então, ainda há oportunidade de se conhecer a Deus, estabelecer um relacionamento com o Criador, poder se aproximar dele e poder clamar, Abba, Pai, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, eu conheço a Jesus Cristo, meu teu Filho, como meu Salvador, eu reconheço o sacrifício, conheço toda a história da fé, talvez não toda, mas pelo que é importante, o principal, para que os aceitaram. Então, veja o seguinte, essa questão só entra no reino quem foi resgatado. Tá? Que o Senhor resgatou. E eu sei que alguns vieram de situações bem complicadas, dominados pelo alcoolismo, e eu costumo dizer que a minha vida tinha tudo para ser uma desgraça. A minha vida tinha tudo para ser uma desgraça. Um ato falho. Logo cedo comecei uma vida de pecado, bebia, fumava, uma vida extravagante, tinha tudo para ser um fracasso. Mas um dia, o Senhor se revelou e eu estabeleci um relacionamento com Ele. E esse é o testemunho de muitos de vocês. Houve um conhecimento de intimidade, de entender que Deus em Cristo Jesus está nos salvando. Para os que foram resgatados, essa missão tem grande sucesso. A Bíblia diz que Deus em Cristo Jesus vai apresentar a multidão. Nos tempos finais, o Senhor vai chegar, mostrar ao Pai, estes são os filhos que me deste, e eu os conquistei, eu os resgatei, eu tirei do domínio de Satanás, eu os arranquei das trevas, de uma escravidão, de pecado, de coisas ruins. Jesus vai apresentar, estes são os filhos que me deste, Pai. Então, nessa celebração de Natal, desse domingo, tenha uma experiência real com Jesus Cristo. E aos que desistiram da caminhada, o sucesso está na medida em que eu conheço e ando com o Senhor. Vida cristã não é um ato isolado, não é apenas um ato em si, é uma caminhada, é nascer de novo, é viver experiência nova com Deus. Por isso nos reunimos como igreja, para estarmos estudando, ou ajudando um ao outro, crescendo na fé, operando a obra do Evangelho. Então, nesta manhã, para a gente concluir, que o tempo já avançou um pouco, dizendo o seguinte, se você quer ser uma pessoa que vai participar do resgate e quer, nesta manhã, você será realmente resgatado. Pense na palavra resgate. Quer tomar, quer tirar, quer arrancar de um domínio. Então, nesta manhã, diga, Deus, eu quero ser participante desse resgate. Eu estou aqui me apresentando para ser resgatado, tirado do domínio do inimigo. E se você, por um tempo, andou, caminhou, mas como diz lá o versículo, se perdeu, você não, sabe, desistiu, então volte para o Senhor neste Natal. Diga, Deus, eu quero que o resgate seja coberto de sucesso na minha vida.
Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida perante os céus, perante o projeto de Deus, perante o plano divino. Então, deixa o Senhor, nesta manhã, tocar a sua vida. Aceita o convite, porque só é resgatado aquele que quer ser resgatado. De manhã, na escola dominical, discutimos um pouco sobre isso. O resgate é pessoas que estavam preocupadas com o seu futuro eterno, com o futuro do inferno, com o futuro da perdição. Nunca mais veio o convite ou veio a pessoa de Jesus. Isso é muito importante. A nossa vida precisa de resgate. Então, neste Natal, seja um Natal de uma plenitude de resgate na sua vida. Abra o coração, diga: Senhor, realmente me resgata. Eu estou cansado do domínio do inimigo. Eu não estou mais tendo vontade própria. Eu faço coisa que eu não gosto. Uma das coisas que me inquietou da minha incredulidade, eu estou fazendo coisa que eu não quero, que eu não gosto, mas faço. Porque havia um inimigo dominando a minha vida. Então, nesta manhã, seja uma libertação para todos nós. Uma libertação desfrutada e uma libertação conquistada. Nesta manhã, abra o seu coração para o Senhor e diga: eu quero ser libertado pelo poder do Senhor. Amém? Faça esse seu coração. Eu vou orar e pedir ao Espírito Santo que ajude você. A mensagem foi um tanto rápida, mas que ela possa ter tocado o seu coração, tocado a sua mente. Tá? Para que Deus, nesse momento, o ajude, o Espírito Santo leve, é Ele que leva a pessoa ao encontro com Deus. Então eu vou orar. Enquanto oro, se você realmente entendeu que não pode deixar essa oportunidade passar, que você hoje quer experimentar a libertação que vem do Senhor, talvez você esteja lutando contra um vício, contra um pecado, contra uma vida que você sabe que vai levar para o precipício cada vez mais e precisa ser resgatado. Oremos então. Deus bendito, conhece as pessoas que aqui estão. Tu sabe a condição de cada uma. E eu sei que o Senhor os ama profundamente, ao ponto de enviar o seu Filho para morrer numa cruz, mas para ser o comandante de nossa grande redenção. Deus toca coração e mente. Se houver alguém nesta manhã, que o Espírito do Senhor opere com o seu poder e a sua graça, para que a pessoa experimente a grande libertação da ação plenitude, do projeto plenitude de Deus. E se alguém fez isso, levante uma de suas mãos para que nós possamos orar, interceder por você. Faça isso. Se você não está com vergonha, está com timidez, mas pode começar com a gente em particular, estamos à disposição para ajudar, ou com os líderes da igreja. Deus os abençoe e os guarde nessa caminhada, principalmente experimentando a missão plenitude. Amém.